Olá, amiguinhos! Que bom que você está aqui! Estamos indo bem, estou muito feliz por você estar comigo todos esses dias. Neste devocional, leitura da Bíblia e oração. Continuaremos no livro de Deuteronômio, refletindo sobre os capítulos 21 ao 23. Nessa leitura, vamos ver como Deus estabelece princípios para a justiça, pureza e santidade na vida do seu povo. Cada detalhe revela o cuidado do Senhor e nos ensina a viver de forma que o honre em tudo. Agora, pegue sua Bíblia, prepare seu coração e vamos juntos aprender mais da palavra. E antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que Deus falou com você através dessa leitura, e se inscrever no canal para acompanhar essa jornada devocional diária. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, e vamos juntos crescer na palavra de Deus. Prontos para começarmos? Vamos nessa! Deuteronômio capítulo 21. Crimes de morte. Verso 1. Moisés disse ao povo: quando vocês estiverem vivendo na terra que o Senhor, nosso Deus, lhes está dando, pode acontecer que encontrem no campo o corpo de um homem assassinado e não se descubra quem foi que o matou. Nesse caso, os líderes e os juízes irão medir a distância entre o lugar onde o corpo foi descoberto e as cidades em redor. Aí os líderes da cidade que ficar mais perto do lugar onde estava o corpo pegarão uma bezerra que ainda não tenha sido usada no trabalho. Levarão o animal para um vale onde haja um ribeirão que nunca seque e onde a terra nunca foi arada nem semeada, e ali quebrarão o pescoço do animal. Verso 5. Os sacerdotes levitas também irão até lá, pois o Senhor, nosso Deus, os escolheu para o servirem, para darem a bênção em nome do Senhor e para decidirem todos os casos de violência. Os líderes da cidade que ficar mais perto do lugar onde o corpo foi encontrado lavarão as mãos por cima do animal morto e dirão: nós não matamos esse homem, nem sabemos quem foi que matou. Portanto, ó Senhor Deus, perdoa o teu povo de Israel, o povo que livraste do Egito. Não culpes o teu povo pela morte desse homem inocente. Assim o povo não será culpado por aquela morte. Portanto, se fizerem aquilo que o Senhor acha certo, vocês estarão tirando do meio do povo a culpa pela morte de um homem inocente. Prisioneiras de guerra. Verso 10. Quando o Senhor, nosso Deus, fizer com que vocês vençam os inimigos, e vocês levarem alguns prisioneiros de guerra, pode ser que um de vocês veja entre eles uma mulher bonita. Se você gostar dela e quiser casar com ela, leve-a para casa, onde ela, em sinal de luto, rapará a cabeça, cortará as unhas e trocará de roupa. Ela morará na sua casa e ficará de luto um mês pela morte do pai e da mãe. Depois você pode casar com ela. Porém, se mais tarde você não gostar mais dela, deixe que vá embora livre. Você não poderá vendê-la, nem maltratá-la, pois você a humilhou, forçando-a a casar com você. Os direitos do primeiro filho. Verso 15. Pode acontecer que um homem tenha duas mulheres e ele goste mais de uma do que da outra. Cada uma delas lhe dá um filho, mas o que nasce primeiro é filho da mulher de quem ele gosta menos. Quando esse homem distribuir os seus bens entre os filhos, não poderá mostrar preferência pelo filho da mulher mais querida, dando-lhe os direitos de primeiro filho. O pai deverá dar os direitos de primeiro filho ao filho da mulher de quem gosta menos, pois é o primeiro, e os seus direitos devem ser respeitados. Ele receberá 2 vezes mais do que os outros. Filhos desobedientes. Pode ser que um homem tenha um filho teimoso e rebelde, que não obedece aos pais, nem mesmo depois de ser castigado. Então os pais devem levá-lo aos líderes da cidade no lugar de julgamento na praça pública. Eles dirão: o nosso filho é teimoso e rebelde, ele não nos obedece, gasta dinheiro à toa e é beberrão. Verso 21. Aí todos os homens daquela cidade o matarão a pedradas, e assim vocês tirarão o mal do meio do povo. Todos saberão do que aconteceu e ficarão com medo. Diversas leis. Moisés disse ao povo: se alguém for morto por ter cometido um crime, e o corpo for pendurado num poste de madeira, não deixem que o corpo fique ali durante a noite. É preciso sepultá-lo antes do pôr do sol, pois um corpo pendurado assim faz a maldição de Deus cair sobre a terra. Sepultem o corpo, para que não fique impura a terra que o Senhor,
nosso Deus, lhes está dando para ser de vocês. Deuteronômio capítulo 22. Verso 1. Se a vaca ou o carneiro de um israelita fugir do dono, e você vir o animal andando solto, não faça de conta que não viu, leve-o de volta ao dono. Se o dono morar longe ou se você não souber quem é, leve o animal para casa e fique com ele até que o dono venha procurá-lo, então entregue-o a ele. Faça o mesmo com o jumento, a roupa ou qualquer outra coisa que você achar e que for de outro israelita. Não faça de conta que não sabe de nada. Se o jumento ou o boi que é de outro israelita cair na estrada, e você vir o animal caído ali, não faça de conta que não viu, ajude o dono a pôr o animal de pé. Verso 5. As mulheres não podem usar roupa de homem, nem os homens usar roupa de mulher. O Senhor, nosso Deus, detesta as pessoas que fazem isso. Se você encontrar um ninho numa árvore ou caído no chão, e a mãe estiver lá com os filhotes ou com os ovos, não pegue a mãe, leve os filhotes, mas deixe a mãe sair voando a fim de que tudo corra bem para você, e você viva muitos anos. Quando você construir uma casa, coloque uma grade de madeira em volta do terraço. Assim você não será culpado se alguém cair dali e morrer. Não plante na sua plantação de uvas qualquer outra coisa. Se você fizer isso, estará proibido de aproveitar tanto as uvas como aquilo que as outras plantas produzirem. Você terá de entregar tudo aos sacerdotes. Verso 10. Não ponha juntos um boi e um jumento para puxarem o arado. Não vista roupa feita de tecido de lã e de linho misturados. Ponha pingentes nas 4 pontas da capa que você usa. Pureza sexual e casamento. Pode acontecer que um homem case e, depois de ter tido relações com a mulher, não queira mais saber dela. Aí começa a caluniá-la e a dizer mentiras contra ela, afirmando que não era virgem quando casaram. Verso 15. Nesse caso, os pais da moça irão falar com os líderes da cidade no lugar de julgamento na praça pública, mostrarão o lençol com as manchas de sangue que provam que a moça era virgem quando casou. E o pai dirá aos líderes: dei minha filha em casamento a este homem, mas ele não quis saber mais dela e começou a caluniá-la, dizendo que ela não era virgem quando casaram. Pois vejam aqui a prova de que minha filha era virgem. E os pais estenderão o lençol em frente dos líderes. Então estes pegarão o homem, lhe darão chicotadas e o farão pagar uma multa de 100 barras de prata. Essa quantia será dada ao pai da moça. O homem será castigado assim porque caluniou uma virgem israelita. Além disso, ela continuará sendo sua mulher, e ele nunca poderá mandá-la embora. Verso 20. Mas, se for provado que a moça não era virgem, aí os líderes a levarão para perto da porta da casa do pai, e os homens da cidade a matarão a pedradas. Ela fez uma coisa vergonhosa no meio do povo de Israel, antes de casada e enquanto ainda vivia na casa do pai. Ela teve relações com um homem. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Se um homem casado for encontrado na cama com a esposa de outro, os dois serão mortos, o homem e a mulher. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Se numa cidade for encontrado um homem tendo relações com uma moça que tenha casamento contratado com outro homem, levem os dois para fora da cidade e ali os matem a pedradas. A moça deve morrer porque não gritou pedindo socorro, e o homem, porque desonrou uma moça prometida a outro. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Verso 25. Mas, se foi no campo que o homem forçou a moça, então só ele será morto. Não façam nada com a moça, pois não merece a morte. O caso dela é como o de um homem que é morto por outro, e a vítima não tem culpa do crime. O homem forçou a moça no campo, ela gritou pedindo socorro, mas não havia ninguém para socorrê-la. Se um homem forçar uma virgem que ainda não tenha casamento contratado, e o caso for descoberto, então o homem pagará ao pai da moça 50 barras de prata, que é o preço de uma virgem. Ele a forçou, e por isso ela será sua esposa, e ele nunca poderá mandá-la embora. Verso 30. Nenhum homem terá relações com nenhuma das mulheres do seu pai, pois isso seria uma vergonha para o pai. Deuteronômio capítulo 23. Pessoas que não podem fazer parte do povo de Deus. Verso 1. Moisés disse ao povo:
Nenhum homem castrado ou que tenha o membro cortado poderá fazer parte do povo de Deus, o Senhor. Nenhum filho ilegítimo fará parte do povo do Senhor, nem ele nem os seus descendentes até 10 gerações. Nenhum amonita ou moabita, até a 10ª geração, fará parte do povo de Deus, o Senhor. Eles ficarão de fora porque, quando vocês estavam saindo do Egito, eles não lhes deram comida nem água. E também porque pagaram Balaão, filho de Beor, da cidade de Petor, na Mesopotâmia, para amaldiçoar vocês. Verso 5. Mas o Senhor, nosso Deus, não atendeu o pedido de Balaão, pelo contrário, Deus virou a maldição em bênção porque ama vocês. Nunca façam coisa alguma para o bem ou proveito desses povos. Não desprezem os edomitas, pois eles são seus parentes, nem desprezem os egípcios, pois vocês viveram como estrangeiros na terra deles. Dos netos em diante, os descendentes dos edomitas e dos egípcios que morarem na terra de vocês poderão fazer parte do povo de Deus. Limpeza no acampamento. Quando estiverem acampados durante uma guerra, procurem evitar qualquer coisa que os torne impuros. Verso 10. Se durante a noite alguém ficar impuro por causa da perda de esperma, sairá do acampamento de manhã. À tarde tomará um banho e ao pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Arranjem um lugar fora do acampamento onde poderão fazer necessidade. Junto com as suas armas levem uma pá e, antes de fazer necessidade, cavem um buraco e depois cubram as fezes com terra. O Senhor, nosso Deus, está presente no acampamento com vocês, para protegê-los e para fazer com que vocês derrotem os inimigos. Portanto, conservem o acampamento puro a fim de que Deus não encontre nele nenhuma coisa que o ofenda, para que ele não os abandone e vá embora. Diversas leis. Verso 15. Se o escravo fugir do dono e vier pedir que você lhe dê proteção, não o entregue ao dono. Ele deverá Hoje ficar lemos mais alguns capítulos do livro da Bíblia. E foi muito bom estar aqui com vocês. Agora quero orar com você. Coloque a mão no seu coração e repita comigo. Meu Deus, eu te agradeço. Porque o Senhor está sempre comigo. E no momento que estou desanimado, o Senhor me lembra das suas promessas. E de tudo que me fez conquistar. Que a cada dia, as suas misericórdias se renovem sobre mim. E me direcione ao teu propósito. Para que assim os teus planos se cumpram em mim. Te louvor e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amanhã te aguardo para mais um devocional com o Fichinho.